Hoje quero abordar um grupo específico de indivíduos que serão deixados para trás no dia do arrebatamento. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 6, encontramos uma passagem do Novo Testamento da Bíblia que oferece vislumbres sobre a natureza das pessoas nos últimos dias. É inegável que vivemos nesses tempos finais, e as características mencionadas nesse trecho das Escrituras estão muito presentes em nossa época atual. Essas características negativas e comportamentos exibidos pelas pessoas incluem egoísmo, preocupação excessiva consigo mesmas e priorização de seus próprios desejos e interesses acima de tudo. Elas se tornarão egocêntricas, buscando apenas benefícios pessoais e prazeres, sem consideração pelos outros. Além disso, Paulo destaca que nos últimos dias, a ganância e o materialismo terão grande influência, com as pessoas buscando riquezas e bens materiais a qualquer custo, mesmo que isso implique em abandonar valores morais. O comportamento desonesto também será comum, com indivíduos explorando os outros em busca de vantagens pessoais. Outra característica predominante será a arrogância, o orgulho e a exibição de atitudes pretensiosas. As pessoas se sentirão superiores, demonstrando falta de humildade ou gratidão. Esses traços, infelizmente, serão prevalecentes nos dias que virão, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. 2 Timóteo 3, versículo 5. As pessoas que se apresentam com aparência de piedade são aquelas que demonstram exteriormente um comportamento religioso, dando a impressão de serem piedosas, mas é apenas uma máscara. Sua religiosidade carece de verdadeiro poder, como evidenciado pela ausência de mudança em suas vidas. Elas mencionam Deus, mas continuam vivendo no pecado, e estão satisfeitas com esse estilo de vida. Então, o que é uma forma básica de explicar piedade? É viver de modo a refletir o caráter de Deus, obedecendo aos seus mandamentos e buscando honrá-lo e agradá-lo em todas as áreas da vida. Uma definição ainda mais simples de piedade seria: piedade é evitar o pecado. Como podemos reconhecer a piedade em Jesus? Pelo fato de que ele viveu 33 anos neste mundo sem pecar. Quem é considerado a pessoa mais piedosa em sua igreja? Bem, é aquele que comete menos pecados dentro da congregação. E quem é considerado a pessoa menos piedosa em sua igreja? É aquele que comete mais pecados. A Bíblia nos fala sobre um grupo de indivíduos que aparenta ter piedade. Essas pessoas serão deixadas para trás durante o arrebatamento. E quando isso acontecer, uma parte delas ficará surpresa por ter sido deixada para trás, pois consideravam-se cristãs. Enquanto outra parte não ficará surpresa, pois estão cientes de que sua forma de viver está em desacordo com a palavra de Deus. É inegável que você reconhece a existência de Deus e que Ele é o Criador. Você está ciente de que Deus é eterno, invisível e onipresente, o que significa que Ele está sempre te observando. Além disso, você tem conhecimento de que um dia será julgado por Deus. É uma realidade que alguns entre vocês estão familiarizados com as leis de Deus e têm acesso à Bíblia, conhecendo-a bem, no entanto, não seguem suas orientações. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. O arrebatamento está se aproximando, e aqueles que aparentam ter piedade, mas negam seu verdadeiro poder, serão deixados para trás. Agora, consideremos o cenário 24 horas antes desse evento. O céu não se escurecerá ao meio-dia, criando um ambiente apocalíptico. O sol não deixará de brilhar, e não haverá uma chuva de meteoros dominando o céu. As pessoas não estarão olhando para cima, aguardando o arrebatamento. Não ocorrerão grandes terremotos abalando os alicerces da terra, nem as ondas rugirão incontrolavelmente. Os relâmpagos não piscarão incessantemente. Esses dramáticos eventos descritos não acontecerão 24 horas antes do arrebatamento. Em vez disso, as pessoas seguirão com suas vidas cotidianas, seja de forma piedosa ou ímpia. Imagine a cena. Um mundo agitado com atividades, todos continuando suas rotinas diárias, sem perceber o momento iminente. A Bíblia nos assegura que o arrebatamento acontecerá de repente. O mundo será surpreendido, sem consciência do que aconteceu.
Aqueles que vivem em piedade estarão em sintonia com a vontade de Deus, enquanto os ímpios persistirão em seus caminhos pecaminosos. Ao contrário de outros eventos proféticos, o arrebatamento ocorrerá sem sinais anteriores ou anúncios. Não haverá contagem regressiva, nem relógio marcando o aviso. A Bíblia nos afirma que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Essa verdade ressalta a importância de vivermos sempre preparados, pois o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, do jeito que as coisas estão. Nós, você, eu e todo o mundo, poderíamos estar a apenas 24 horas do arrebatamento neste exato momento, ou até mesmo a 24 horas de nossa última respiração. Você está vivendo uma vida de piedade? Uma vida sem pecado? Sua vida é caracterizada pela piedade ou pela impiedade? E lembre-se, a definição mais simples de uma vida piedosa é esta: evitar o pecado. Uma vida piedosa não envolve ter uma vida oculta que você tenta esconder. Não é trair seu cônjuge. Também não se trata de ser desonesto ou mentir, seja em relacionamentos pessoais ou transações comerciais. A vida piedosa não é impulsionada por ambição egoísta ou busca implacável de ganho pessoal. Não é caracterizada pela falta de integridade ou desrespeito aos valores morais da Bíblia. A vida piedosa não é marcada por guardar rancor, ressentimento ou falta de perdão para com os outros. Não é consumida pelo materialismo e busca incessante de riquezas e posses. E definitivamente não se envolve em imoralidade sexual. Os justos seguirão vivendo em conformidade com os ensinamentos de Deus, mantendo-se leais e inabaláveis. Seus corações serão cheios de amor, humildade e devoção a Cristo. Por outro lado, os ímpios continuarão em sua rebeldia, entregando-se a desejos mundanos e rejeitando a verdade. Estarão cegos para suas práticas pecaminosas, sem perceber a intervenção divina iminente. Afinal, o que significa piedade? Piedade não é algo místico ou uma aparência superficial. Não se trata de habilidades de pregação ou de ter dons públicos. As pessoas mais piedosas podem ser aqueles santos anônimos do dia a dia que ninguém conhece ou ouve falar. Não cometa o equívoco de pensar que alguém é piedoso apenas por ter muitos seguidores, ocupar uma posição de destaque ou liderar uma grande igreja. A piedade não está ligada a realizar milagres ou proezas sobrenaturais. Piedade é simplesmente não pecar. É viver de forma que reflita o caráter de Deus e obedeça aos seus mandamentos. Não se trata de levar uma vida dupla, agindo de maneira diferente quando os olhos estão sobre nós e de outra forma quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira piedade. Num bairro tranquilo e suburbano, residia um homem chamado Michael. Ele era um membro respeitado da comunidade, conhecido por sua participação ativa na igreja local. Michael ocupava uma posição de destaque na congregação e era considerado um exemplo de retidão. Entretanto, por trás dessa aparente piedade, ele escondia um segredo que desafiava a autenticidade de sua fé. Embora dedicado à sua esposa de muitos anos, Michael se sentia atraído por tentações. Ele desenvolveu uma ligação emocional com uma mulher que conheceu através de um programa comunitário. Começaram a se encontrar secretamente, compartilhando conversas íntimas e momentos de afeto roubados. Embora ambos fossem casados, justificaram suas ações alegando que seus cônjuges não sabiam e não seriam afetados. Michael se viu dividido entre o compromisso com seu casamento e a excitação desse relacionamento proibido. Para se convencer de sua infidelidade, ele argumentava que suas ações não prejudicavam sua esposa. Na verdade, ele acreditava que esses encontros secretos adicionavam um elemento de excitação ao seu relacionamento com ela. Apesar de ser uma figura proeminente na igreja, Michael não sentia culpa por suas ações. Nos domingos, ele frequentava a igreja fielmente e participava ativamente do ensino de uma classe. Ele se apresentava como um seguidor devoto de Cristo, usando sua máscara religiosa para o olhar do público. No entanto, em seu íntimo, ele sabia que suas ações contradiziam os princípios que ele afirmava seguir. Essa história destaca a ideia de ter uma aparência de piedade, mas negar seu verdadeiro poder. As ações de Michael revelaram a contradição entre sua imagem pública como líder religioso e suas escolhas pessoais. Sua tentativa de separar sua fé e ceder a desejos pecaminosos mostrou a falta de autenticidade em sua espiritualidade. A lição dessa história está alinhada com a ideia de ter apenas uma aparência de piedade. Ela serve como um lembrete cauteloso de que a verdadeira piedade requer um compromisso autêntico e sincero em viver a fé.
Mostrar atividades religiosas superficiais e rituais vazios não tem valor, a menos que estejam acompanhados por uma entrega genuína ao poder transformador de Deus. Hoje, quero fazer uma pergunta a você. Se estivéssemos a apenas 24 horas do arrebatamento, você teria absoluta certeza da sua salvação? Ou estaria vivendo uma vida ímpia, tendo apenas uma aparência de piedade, mas negando seu verdadeiro poder? Você pode se perguntar: como posso viver uma vida piedosa? A resposta está em fixar o olhar na cruz de Cristo. A cruz não foi apenas para nos libertar do pecado, mas também para vivermos vidas piedosas, morrermos para o pecado e rejeitá-lo. A cruz também quebra o poder do pecado sobre nós. Há pessoas ouvindo que suas vidas cristãs não mudaram ao longo dos anos, continuam exatamente como eram antes de afirmarem ter se convertido. O que podemos dizer sobre pessoas assim? Têm uma aparência de piedade, mas negam seu verdadeiro poder. Dizem que Deus os salvou, os encheu com o Espírito Santo e os redimiu, mas continuam vivendo em pecado. O que podemos dizer sobre pessoas como essas? Aqueles que realmente conhecem a Cristo abominam o pecado e vivem de uma maneira que reflete seu repúdio ao pecado. Sim, não entramos no céu ou recebemos salvação por nossas próprias obras, mas pela graça. Contudo, qualquer pessoa que é salva pela graça é transformada, pois morreu com Cristo na cruz. Em resumo, as palavras proferidas trazem um desafio significativo para aqueles que se consideram seguidores de Cristo. Elas nos convocam à autoanálise e à avaliação da autenticidade de nossa fé. Não podemos ignorar a dura realidade de que há pessoas entre nós cujas vidas cristãs não apresentam transformação, permanecendo estagnadas e inalteradas ao longo dos anos. A pergunta que surge é: o que dizer sobre aqueles que afirmam ter piedade, mas negam o seu verdadeiro poder? Podemos realmente afirmar que somos salvos, cheios do Espírito Santo e redimidos pelo sangue de Cristo, enquanto persistimos em viver contrariamente ao seu ensinamento? A verdadeira salvação em Cristo resulta em uma profunda transformação nos corações e vidas dos crentes. A presença do Espírito Santo nos capacita a odiar o pecado e a viver de maneira que reflita nosso amor por Deus. Não somos salvos por nossos próprios esforços ou evitando o pecado, mas unicamente pela graça imerecida de Deus. No entanto, o trabalho transformador da graça em nós é inegável. Os verdadeiros seguidores de Cristo são chamados a abraçar a realidade de que morreram com Ele na cruz. Essa identificação com a morte de Cristo implica em uma profunda ruptura com o poder e a influência do pecado em nossas vidas. O eu, antigo, é crucificado e somos ressuscitados para uma nova vida nele. Essa nova vida é caracterizada por um verdadeiro repúdio ao pecado, um anseio por santidade e um compromisso inabalável em viver de acordo com a palavra de Deus. Deus os abençoe.